Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E para o vídeo de hoje, eu deixei semana passada, por alguns dias, uma enquete rolando no Telegram, nos meus dois broadcasts das turmas de EDA e de FSO. E eu até compartilhei com alguns amigos meus que também são da área de computação, para compartilhar com mais outros alunos aí, para a gente ver o que acontece. E nós tivemos um resultado interessante. Então, a pool, né, a pesquisa, teve 148 votos e até hoje à tarde tinha 456 views. É bem mais expressivo do que a gente teve na última pool que eu gravei. E a pergunta para a pool dessa vez era o seguinte: é possível, na linguagem C, criar uma função que receba uma quantidade arbitrária de argumentos? Né? Então imagina eu ter uma função que eu posso chamar ela agora, eu quero chamar função f com os parâmetros a, b, e depois eu chamo a mesma função f com a, b, c, e depois eu chamo a função f com os parâmetros a, b, c, d, e, f. É possível criar uma função que receba essa quantidade arbitrária de argumentos? De vez em quando recebe 3, de vez em quando 2, de vez em quando 1, de vez em quando 100, de vez em quando 200. Será que é possível? Né? E daí eu deixei 4 opções para o pessoal escolher. Então a primeira opção era: sim, é possível, mas somente para funções específicas do sistema operacional. E essa opção teve 22 votos, ou 15% do total computado. A outra resposta era: não é possível fazer uma função dessa maneira, e essa resposta teve 23 votos, que também dá em torno de 15% dos votos. A terceira opção era: sim, é possível, e eu sempre uso funções que são assim. E essa teve 32 votos, ou 22%. E por último, a opção era: sim, é possível, mas eu nunca vi uma função dessa. E essa teve 71 votos, ou 48% de todo o espectro dos votantes. Que coisa interessante, né? Então a gente vê que o pessoal está bem mais dividido do que estava na outra poll, né? Então assim, mas mesmo assim, 48%, é quase metade, acha que é possível, mas nunca viu uma função dessas. E você que está assistindo, que não participou da poll, você acha que é possível a gente ter uma função dessa, ou você acha que é impossível? Então deixa nos comentários enquanto toca a vinheta, sim, se você acha que é possível, e não, se você acha que é impossível. Então, toca a vinhetinha. Então, como eu estava falando, pessoal, voltando aqui da nossa maravilhosa vinheta, que deve ter sido só um áudio de uns 3, 4 segundos, será que é possível? Primeiro a gente tem que começar a entender como é que funciona na linguagem C os parâmetros, né? Vamos pensar uma função simples qualquer aqui. Então, vamos pensar que a gente tem uma função aqui, um void, func, e a gente recebe aqui os parâmetros int a e o parâmetro int b. Então, eu recebi por cópia o a e por cópia o b. Como é que a gente chama a função? A gente pode chamar ela em algum lugar no nosso código, lá um func x, y. Então, x é uma variável qualquer, que vai ter um valor inteiro qualquer, que vai ser atribuído na variável a da função, e a y, que tem outro valor inteiro qualquer, que vai ser atribuído na variável b. Ah, interessante. Tá bom. Isso, até aí, todo mundo já sabia, é trivial. Tá, e aí, o que eu posso fazer com isso? Agora a pergunta é: onde que essas variáveis a e b estão no meu sistema? O que aconteceu com elas, né? Então, se você já assistiu até os vídeos de revisão de ponteiros, tá na letrinha aí, você vai se lembrar lá que eu sempre falo que os parâmetros e as variáveis locais acabam entrando na nossa pilha, né, ou na nossa stack da execução do nosso programa. Então, a gente pode pensar que vai ter alguma coisa aqui, né? Não importa o que tem antes da nossa função func em execução. Então, vou deixar aqui achurado, não importa. Mas, de qualquer forma, a gente vai ter que a nossa função f vai entrar, e ela vai criar aqui uma variável a, e aqui ela vai criar a variável b, e a variável a vai receber o valor que está em x, e a variável b o valor que está em y. Faz sentido, professor. É isso que está acontecendo. Então, está na pilha, e eu sei que a variável a vem antes na pilha do que a variável b, então a gente pode pensar que a variável b está no topo da pilha, né? Então, é razoável a gente pensar isso. Então, se a gente quiser imprimir o valor que está na variável b, bastaria a gente pode falar o seguinte: pode colocar lá um printf %d.
Se eu quero imprimir A, a gente põe aqui o printf percentual, o A, né, como argumento para o printf, e ele vai imprimir o valor de A. Se eu quiser imprimir B, eu vou imprimir o valor B. Mas e se eu quiser imprimir B sem acessar B diretamente, acessando a partir de A, você pode pensar, pessoal, isso é bobeirinha. Você pode pegar o e-comercial de A e somar 1 e desreferencia ele aqui. Então você vai pegar o endereço que A começa, por exemplo, aqui no 0x4, vai somar 1 inteiro, né? Como a gente está trabalhando com um ponteiro que é de int, então somar 1 quer dizer somar 4 bytes. Então a gente soma 4 bytes e sai aqui do A e cai aqui para o início de B. E a gente pode imprimir. Realmente é uma coisa que faz sentido, mas não vai funcionar. Mas por que não vai funcionar, professor? Mas por que o que está acontecendo? Primeira coisa que a gente tem que pensar é que na linguagem C os parâmetros não são empilhados dessa forma que eu falei. Eles são empilhados na ordem reversa. Na ordem reversa, exatamente, na ordem reversa. Então o que acontece? Quer dizer que primeiro ele vai empilhar o B e depois ele vai empilhar o A. Então quer dizer que o primeiro argumento que minha função recebeu, ela é o elemento que está no topo da minha pilha naquele momento. Então na realidade, se eu quiser imprimir B a partir da referência de endereço de A, é o endereço de A subtraído 1. Que legal. E olha só, né? Olha só que interessante. Por acaso isso está conectado até com o nosso vídeo de curiosidade passada, que é se é possível ter vetores negativos na linguagem C. Está na letrinha aí aqui. E a gente sabe que é possível e exatamente o que acontece quando a gente quer brincar com os parâmetros que são passados aqui na função. Interessante. Então, professor, se a gente tem essas dicas que são legais, a primeira coisa, que os parâmetros são empilhados na ordem reversa. Eles são empilhados na ordem reversa, ou seja, o primeiro parâmetro que minha função recebe é justamente o cara que vai ficar no topo da minha pilha. E todos os outros argumentos, os parâmetros estão antes da minha pilha. Então é possível, a gente pode fazer isso. Então eu posso pegar lá, colocar qualquer elementos quaisquer na minha função e resolve. Mais ou menos sim. Mais ou menos. Mas será que funciona? Nós temos uma estrutura dessa linguagem C? Rufem os tambores. Sim. E é possível você criar uma função dessa, e eu ainda ouso dizer que todo mundo que está assistindo esse vídeo, que já programou na linguagem C, já usou uma função dessas. Vocês conseguem pensar uma função que é possível? Espero que vocês tenham falado. Estou ouvindo aqui pelas lentes. Vocês devem ter falado que as funções printf e scanf são funções desse tipo, que recebem uma quantidade arbitrária de argumentos. E são os dois principais exemplos, os exemplos básicos que a gente pode falar para qualquer pessoa. Olha, se é possível, e dois exemplos, printf e scanf. Mas como, professor? Como assim scanf recebe quantidade arbitrária de argumentos? Recebe, veja só. Se eu quiser imprimir alguma coisa na tela, eu posso chamar a função printf, posso só passar aqui um oi e quebrar a linha e acabou. Mas se eu falar que quero imprimir um número inteiro, eu posso passar aqui um %d, quebrar a linha, e daí eu passo mais um argumento aqui, que é um x qualquer para minha função printf. E conforme for colocando mais porcentos dentro da minha stringzinha do que vai ser impresso, eu posso ir colocando outras variáveis. Pois é, professor, nunca tinha pensado nisso. Pois é, então a gente tem isso aí. Até vale a pena você olhar quais são os protótipos das funções printf e da função scanf. Então, pensando aqui na printf, a printf ela é um int, printf, que recebe aqui um const char asterisco format, e você vai ver ainda no manual que vai ter lá uma reticências. Esse é o protótipo da nossa função scanf. Então ela vai receber, ela tem certeza que vai receber um argumento, que é o formato, que é a string de formato que representa o que vai sair na tela, e depois uma quantidade arbitrária definida aqui pelas reticências. Então na linguagem C, a gente pode dizer que a reticências é a palavra, vamos chamar de palavra reservada, é a sintaxe para você definir o que é uma função que recebe uma quantidade arbitrária, uma quantidade variática de parâmetros, certo? Então, suas reticências. Qualquer um pode criar essas funções? Qualquer pessoa pode criar. Existem outras além da printf scanf que eventualmente alguém usa? Existem. A gente comenta mais na frente na nossa aula.
Ah, que legal, professor. Então quer dizer que é possível, eu posso criar? Posso criar. Mas como que a nossa função faz para acessar? Então vamos pensar o seguinte, vamos começar a montar uma função. A gente já sabe, né? Então a gente já sabe que vai criar aqui um void, uma void função qualquer. Vamos dizer que a gente vai receber aqui um parâmetro bobinho, que é um inteiro C, que é a contagem de quantos parâmetros a gente vai receber depois, e depois aqui reticências. Ah, pronto. Então, como é que a gente faz para acessar? O que vai acontecer, né? Então, veja só. Se eu chamar a minha função func, se eu chamar lá func 4 e depois passar 4 inteiros, 1, 2, 3, 4, quer dizer o quê? Que na nossa pilha, ele vai gravar aqui o 4, o 3, o 2, o 1 e o último é o 4, o primeiro 4 aqui que a gente passou como argumento. Ah, legal, professor. Então, agora eu já sei. Então, eu pego o endereço que está em 4 e vou subtraindo 1, eu sei 4 vezes. Então, se eu vou subtraindo 4 vezes o endereço que ele está, a gente acaba caindo por todos, a gente consegue percorrer todos os elementos que a nossa função recebeu. Em tese, sim. Ah, como assim, professor? Como assim, em tese? Você está falando uma coisa tão trivial? É isso? Pois é porque a gente está tomando como premissa que é assim que funciona. Eu acabei de quebrar um paradigma que você provavelmente já tinha na sua cabeça, que os parâmetros são empilhados na ordem que a gente passa. E agora a gente já sabe que são empilhados na ordem reversa. E dependendo da arquitetura, eles são empilhados, eles entram de formas diferentes na pilha. Depende de como que é o seu sistema que está fazendo essas chamadas. E também, principalmente, a arquitetura. Mas como assim, professor? E como é que a gente cria funções que são compatíveis entre sistemas? Eu uso printf, scanf tanto no macOS, no Windows, no Linux, ou num ARM que tá rodando um Linux qualquer. Como é que funciona? O que a gente pode fazer? Bem, e daí a gente tem que pensar o seguinte: a linguagem, ou quem implementou os compiladores da linguagem C, vai nos dar algumas estruturas que vão nos auxiliar. São estruturas que estão armazenadas, eu vou até desenhar aqui, são estruturas que estão armazenadas na stdarg. Então você vai precisar fazer um include na stdarg.h. E lá ele vai dar suporte para a gente a 3 macros, teoricamente macros, e um tipo de variável especial. A gente vai ter um tipo chamado va underscore list, certo? E para manipular essa variável do tipo va underscore list, nós temos lá 3 macros principais. Nós temos a va start, que ela recebe um parâmetro que é uma va list, e ela recebe o último argumento que foi empilhado na minha função. Nós temos a va arg, que recebe o va-list que já foi utilizado e qual que é o tipo da variável que eu vou acessar. E por fim, nós temos a va-end, que recebe o va-list, certo? Que recebe o tipo va-list. Então você vê que ele é bastante importante em relação a isso. Ah, legal, professor, estou entendendo. Então nós temos funções que nos auxiliam a trabalhar com variáveis com quantidade arbitrária de parâmetros. Exatamente, nós temos esse carinha que nos ajuda a trabalhar. Então, o que eu tenho que fazer? Quando a gente tem nossa função aqui, a gente tem que criar uma variável do tipo va-list. Então, em geral, o pessoal chama ela de AP, certo? E daí, sim, eu coloco aqui um va-start, vou ter que inicializar a nossa variável AP, a gente fala que é um AP, e fala qual que é o último parâmetro que eu recebi na minha função, que no caso aqui o último parâmetro que foi empilhado é o C, então a gente passa aqui a nossa variável C para o va-start. E daí agora, se eu sei que eu vou ler números inteiros, por exemplo, que é o caso dessa nossa função aqui de brincadeira, a gente pode pegar lá e colocar assim, printf %d barra n, e qual que é o próximo argumento? A gente põe lá va arg, a gente chama aqui o ap e fala que é do tipo int. Então o que vai acontecer agora? A gente vai imprimir na tela uma variável que é do tipo int, que no caso vai ser o 1. Então a gente vai imprimir o 1, porque a gente está
rodando sempre aqui na ordem reversa, então vale a nossa brincadeira. Isso eu posso chamar agora o VARG sucessivas vezes, falando que é inteiros, então eu vou chamar ele aqui 4 vezes ao todo, eu vou conseguir imprimir o 1, o 2, o 3 e o 4, né? A gente pode engatar isso no laço e sair brincando com os parâmetros que a gente recebeu. Ah, professor, eu posso misturar? Ah, e antes da gente misturar, a gente tem que pensar que a minha função acabou, não vou usar mais nada. A gente faz, consumir todos os... Vamos considerar que eu já consumi todo mundo. Eu vou fazer aqui um VAEND AP para garantir que a gente está finalizando. E agora nossa função pode retornar em paz sem nenhum problema. Ah, que legal, professor. Então é tão trivial quanto chamar criar uma variável e chamar 3 outras funções ou macros, né, no nosso programa. Exatamente. É tão simples quanto isso. Ah, legal, professor, mas por que eu não posso fazer aquela manipulação, né, que eu brinquei? Isso que eu comentei antes. Depende sempre da arquitetura. Se a gente está brincando com x86, com i386, que são os processadores de Intel antes de existir os 64 bits, todos os parâmetros são empilhados. Então a gente consegue fazer essa brincadeira. Inclusive, a macro varg era uma macro e ela era definida de forma bastante trivial, que era só... Ele transformava a sua variável AP no ponteirozinho do último variável que eu aloquei e vou subtraindo 1, acessando índices negativos de um vetor, como a gente brincava lá, mesmo que sejam de tipos diferentes. Ah, que legal, professor. Então é trivial quanto isso. Sim. E por que você fala que não é? O que mais tem de diferente? Eu nem uso outra arquitetura para programar. Tem alguma diferença? Tem. Se você programa, hoje em dia, se qualquer processador Intel ou AMD que você vai comprar, ele vai ser da arquitetura AMD64, que é o i386, é o x86_64, que é uma extensão da plataforma x86 para 64 bits. E o interessante dessa plataforma é que aumentou, né, na arquitetura, aumentou a quantidade de registradores que existem no processador de propósito geral que a gente pode utilizar. E o mais interessante, ou melhor dizendo, o mais interessante para esse contexto que a gente está brincando agora, existe uma definição bem clara na ABI, que explica como funciona a arquitetura do AMD64, que é quando eu vou passar argumentos arbitrários para uma função e parte dos argumentos, ou dependendo da quantidade dos argumentos, não necessariamente serão empilhados. Ou seja, a partir de agora, na minha arquitetura 64 bits, nem todos os argumentos são empilhados na minha pilha. Vários deles podem ser colocados apenas em registradores. Então, se os parâmetros são colocados em registradores, eu não tenho como acessar eles a partir da minha pilha, porque eles estão direto no registrador. Então, já vão ser convertidos de outra maneira. Puxa vida, que coisa! E daí sim, a nossa estrutura aqui de VARGs, com VAStart, VAEND, VAList, passa a ser bastante importante. Por quê? Porque o que ele faz? Ele monta uma estrutura que verifica se os registradores de inteiros, ou melhor dizendo, os registradores de propósito geral foram usados como parâmetros e se os registradores de ponto flutuante foram utilizados como parâmetros também. Em geral, os registradores de ponto flutuante são os registradores que estão lá na extensão SSE do processador, que tem 256 bits. E daí sim, ele monta essa estrutura, daí você vai, dependendo da quantidade de parâmetros que a sua função recebeu, vai ter parte que vai estar em registrador, vai ter parte que vai estar na pilha. Existem tipos de variáveis que são específicas de SSE, que são obrigados a serem passados pela pilha, não pode entrar em registrador. Ou seja, existe uma zona. Né? Até antes de gravar esse vídeo, eu fui dar uma olhada na arquitetura e falei assim, nossa, que loucura, porque existem pelo menos 12 passos, então é um algoritmo de 12 etapas para você definir qual que é o próximo argumento que a sua função recebeu de uma função desse tipo de parâmetros variados. Pois é uma loucura. E daí, o que vale a pena a gente fazer é sempre utilizar as funções, a estrutura que a linguagem já nos permite. E pior, nem a linguagem não existe. Se você for olhar hoje e for procurar, existe a implementação da função VAStart, VAEND, VARG. Olha, primeiro que em geral elas nem são funções. Se você abrir lá stdarg.h, você vai ver que elas são macros. E são macros que acabam chamando funções built-in, ou seja, que são funções específicas que são implementadas dentro do compilador, que já sabem converter aquela instrução para um conjunto de instruções assembly para a arquitetura que você está trabalhando. Puxa vida, é tão complicado quanto isso. Então, são coisas que estão hard-coded no compilador, hard-coded entre aspas, porque a função está dentro do compilador, não é uma função em C que faz a manipulação, ela está dentro do compilador, você pode criar outras funções desse tipo, mas ela está lá para você utilizar. Então você tem que saber usar, você tem que usar um compilador que tenha suporte a isso também. Não basta você falar, minha linguagem permite, qualquer compilador resolve. Não, nem sempre.
Até quando eu estava buscando para gravar esse vídeo, eu vi que o próprio LLVM tinha um bug em 2010 que ele não sabia fazer parâmetros arbitrários dentro da arquitetura MD64, né? Para você ver, né? 2010 estava logo ali, né? 10 anos atrás. Então a gente tem que ver como é que as coisas funcionam. Então tem coisas bem interessantes aí. Então, mas o resumo da ópera é possível? É possível. Existe, existe. Eu uso, sempre uso. Quantas aqui nunca usaram um printf ou um scanf? Nem que seja um printf para fazer um debug. Então você já usou funções que servem para de arbitragem de parâmetros. Existem outras funções que são um pouco mais escondidas. Tem função que nem se anuncia que recebe quantidade arbitrária de parâmetros. Isso é um caso que eu vi, acho que foi até ano passado, no trabalho de uma disciplina de sistemas operacionais, que os alunos tinham que criar uma fila POSIX dentro do Linux, e para você criar a fila, tem uma chamada de sistema bem específica, e ele fala o seguinte, olha, essa função, se o terceiro parâmetro for x, é obrigatório que você passe um quarto parâmetro que tenha uma outra informação. Se não for x, aí você não passa o quarto parâmetro, né? E daí, se você fala que o terceiro parâmetro é x e teria que passar o outro, não há nenhum erro na sua compilação do código, porque a linguagem, o compilador não sabe se é obrigado ou não você passar, né? Então hoje, se você compila um código em C, que você fala aqui do printf%d barra n e não passa nenhum inteiro como argumento, o compilador ele vai reclamar hoje, ó, cuidado, você falou que tinha que ter um inteiro ali e não tem nenhum inteiro. Que você passa ali e não tem nenhum inteiro, né? Então, ou seja, é uma coisa que é bastante complicada, né? Mas enfim, então, em resumo, é isso que acontece no nosso ambiente. Ele funciona e você pode utilizar ele sem nenhum problema. Para que eu vou usar, professor, uma função que faz isso? Bem, se você quiser criar uma função bem específica que faria um scanf, faria a leitura de um jeito bem específico que o scanf não resolve muito bem para você, você pode implementar uma função dessa, que recebe os vários tipos e as variáveis que você vai alocar. A gente pode até falar sobre um vídeo sobre isso em algum momento no futuro, certo? Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa curiosidade. Eu acho que é bacana, eu até tive que ler mais algum material, que é sempre legal ler algumas coisas que a gente não está acostumado. Então, esse aqui foi bacana, espero que você tenha gostado. Se você gostou, vou lhe convidar para se inscrever nesse canal, para ver outros vídeos. Tem vídeos bacanas aqui, estou revisando ponteiros, revisando alguns conteúdos interessantes da linguagem C, de programação. Em breve vai entrar algoritmos, né? Então eu não sei. São bacanas. Então eu vou deixar aqui do lado dois vídeos recentes, dois vídeos que são relevantes para você assistir aqui do canal, que eu acho que é interessante. E se você clicar no meu rosto, você vai poder se inscrever neste canal. Então é isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima aula, no próximo vídeo. Até mais.